Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Maitê, que é diretora comercial da Carvas GRM, veio conversar com a gente, um bate-papo super descontraído, tá, Maitê? Do AIA Boa Vista, um produto de alto padrão na região do Alto da Boa Vista aqui de Sorocaba. Maitê, brigadaço. Legal, por obrigada. você ter vindo aqui, Tô bem aceitado feliz. o nosso convite, tá? Cara, eu queria começar aqui falando da Maitê. E eu fico muito mesmo, tava te falando aqui, fora da gravação, que você é uma inspiração, né? Para um monte de mulher, né? A gente nem quer se entrar no enxerga mercado. assim, né? Mas né? A gente está falando do mercado imobiliário, o mercado imobiliário que é um mercado ainda predominante masculino, né? E a gente vê ali diretores, e a gente tem lá a Sofia na Mitre, diretora de vendas. Sim. Tem agora a Maitê aqui, diretora de vendas. Cara, isso é uma inspiração, é as mulheres no imobiliário. A mulherada tá chegando e pegando um lugar que é de vocês também, de direito, né? É isso Tem mesmo. muita mulher muito boa de venda no mercado imobiliário. É isso mesmo. Fala um pouquinho da Maitê. Fala Bom, um pouco queria de dar- você, sua trajetória. Queria primeiramente agradecer, né, o convite de estar aqui, né? Uma imobiliária referência aqui da região, abraçando a gente, acolhendo, porque esse convite se estende, lógico, à nossa empresa, a Carvas, a GRM, não só a Maitê. A gente vem aqui para falar da Maitê, mas também trazer o que a gente quer fazer aqui na cidade de vocês, nossa cidade também agora, Que né? legal. Então, eu queria agradecer por esse convite. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Se você me perguntasse há alguns anos atrás se eu estaria aqui, né? Com certeza não. Não, porque eu nunca tinha sonhei. imaginado isso. Nem nos seus melhores Exatamente. sonhos. Nunca planejei, nunca sonhei com isso, né? E o meu primeiro emprego foi no Banco Bradesco. Então, eu Nossa, você era trabalhei- bancária. Era. Eu trabalhava na Nossa. Santa Cecília, né? Na parte ali de cartão de crédito. Cara, em São e Paulo, tudo Santa mais, Cecília. Eu sou de São Paulo, né? E aí, aquilo era uma coisa muito estranha, porque eu entrei para algo que é burocrático, né? Algo que é um banco, né? E, de repente, a minha viés ali com venda, com título de capitalização, ela era, né? Assim, pulsava, né? E aí eu falava, caramba, eu vendo aqui, sei lá, 15, 20, 30 títulos de capitalizações e eu ganho um squeeze no final do mês. Aí eu falava, não é possível. Cara, esse mercado não é pra mim. Fazia faculdade de Direito, né? E ali naquela coisinha que meu pai planejou, né? Meu pai planejou, bom, essa daqui vai dar certo, né? Então ela Isso tá quantos anos encaminhada. atrás? Eu tinha 18 anos, vou fazer 40 esse ano. Que legal! Exatamente. Pô, então, ó, 22 anos depois. Isso, exatamente. E aí, nessa minha... Eu achava aquilo uma chatice, né? Pra falar bem a verdade, eu não estava satisfeita com aquilo, mas sair do banco e sair daquele planejamento do meu pai era realmente uma decepção pra ele, né? A gente Então, tem um ó, pouco disso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. É legal isso. Eu já tive com outros corretores aqui que iniciaram a carreira sendo CLT. Sim, né? exatamente. E o projeto da família na ocasião, e hoje os caras são campeões de venda. E o projeto da família era ser CLT. Exatamente. Foi isso? Foi desenhado para trabalhar você, num vamos dizer banco, assim? vamos falar bem a verdade aqui, realmente, não sei para os seus pais, mas para os meus pais na época era uma grande Não, referência. para todo mundo, Nossa, né? que legal, Ó, vai trabalha no construir- banco, minha filha. Isso, vai ter uma carreira, enfim, tá encaminhada. Eu lembro, assim, que até a carteira de habilitação, ele deixou tudo pronto ali, sabe? Olha, a carteira de habilitação é a faculdade, é o emprego, tá tudo certo, encaminhei, pode seguir agora sozinha. Só que eu não estava satisfeita com nada daquilo. E aí eu falei, não, eu preciso sair disso. Saí, fiquei um tempo sem saber o que eu queria fazer exatamente. E acabei arrumando um emprego como assistente de vendas numa imobiliária na Vila Madalena. É uma imobiliária chamada- Caraca! Eu não sei se eu posso Pode falar falar, à aqui, mas é vontade. uma imobiliária super tradicional ali do bairro. Tem mais aí, acho que devem estar com 50, 60 anos aí de mercado. E a Pacheco Imóveis, eles são muito, muito tradicionais Que mesmo. legal! E ali eu conheci um universo que eu nunca nem tinha ouvido falar. Né? Então, eu entrei para ser assistente de vendas, o salário eu vou falar aqui. Era de 700 e poucos 700 né? reais. Era o salário mínimo naquela época, né? E aí, eu comecei a enxergar esse mercado, que eu falei, nossa, esses corretores, e a gente nunca fomos, assim... digitais, né? Nunca fomos tecnológicos, nosso mercado, né? Os corretores mais velhos, né? Aquela coisa de plantão, né? E tudo mais.
E aí eu falava, caramba, né? Minha cabeça tá explodindo aqui nesse lugar. Eu imagino que eu consigo fazer tanta coisa aqui dentro. E eles ali, não por nada, mas assim, são pessoas mais velhas, às vezes com menos habilidade, estão ganhando dinheiro e eu tô ganhando R$700. Eu falei, eu achei aquilo muito maluco. Bom, né? então no primeiro momento foi zóio puro, né? Foi. No primeiro momento, cara, eu só pensava assim, pô, eu tô Exatamente. ganhando 700 pau aqui, meu. Esses caras estão ganhando uma puta grana. Foi mais Que ou menos isso? Foi zóio puro. Falou, deixa eu escalar esse negócio. E aí eu comecei a trabalhar com os proprietários. Então a gente mandava fazer as avaliações, aí eu trazia ali os proprietários para falar daquelas avaliações e tudo mais. E aí nós tínhamos a tal da exclusividade. Né? E aí tinha o Grupo Secov, que tinha a Rede Secov lá em São Paulo, e eles começaram a fazer algumas premiações ali, que premiavam as imobiliárias que colocavam mais imóvel em exclusividade Mas na então, rede. o seu começo foi em prontos. Foi. Que legal, Foi que pronto. transição bacana. E aí, o que eu enxergava ali? Eu comecei a colocar muito imóvel em exclusividade. Muito. Eu sentava com o proprietário, eu falava das vantagens, a gente vai trabalhar com exclusividade, a gente vai fazer propaganda do seu imóvel, enfim, novinha. Bom, ali, então toda essa foi menina. uma vantagem, isso foi uma coisa que você trouxe do banco. Então, Que, ó, exatamente. você tinha que vender o cartão de crédito, E vender. eu já entrei ali com a vontade Que de fazer alguma legal, coisa já acontecer. começou a fazer diferente. É. E aí, a imobiliária mesmo começou a me premiar por isso, né? Então, eu ganhava ali um percentual do Isso foi resultado. o quê? 2002? A gente tá falando mais ou menos... Eu acho que mais ou menos isso. Acho que é isso mesmo. Cara, não tinha nada de digital na época. Não, é um pouco menos, né? A gente tá... 16 anos que eu falei mais ou menos, 2008, né? 2007. Isso, exatamente. 2007. Então, assim, a gente não tinha nada, era na conversa ali mesmo. Assina um papel aqui de Persuasão, contrato, né? assina um contrato de exclusividade aqui. Por fim, a gente acabou ficando em primeiro e segundo lugar ali, em vendas e locação com exclusividade na Rede Secov. E eu comecei a conhecer o universo. Nesse dia, como eu fui receber o prêmio lá pela imobiliária, a Remax me chamou para eu abrir lá uma rede deles. Opa. Imagina, novinha, né? Eu não tinha a mínima ideia de como fazia aquilo, né? E claro que eu não aceitei. E era uma coisa muito curiosa que a minha gerente, a Georgina, vou falar o nome dela aqui, eu nem sei se Sem um dia ela vai problemas. ouvir, mas era uma pessoa que me inspirava por ser mulher e também estar como na frente ali da imobiliária do departamento de vendas. Ela recebia uma proposta constante da Lopes para ir trabalhar. E eu falava para ela, Georgia, por que você não vai? Porque eu achava a Lopes mega, blaster e tudo mais. acho, posso estar errado, tá? Mas eu acho que a Georgina, ela foi da Brasil também. Depois a Biara, alguma coisa desse tipo. Não, eu acho que não. Acho que deve ser uma coincidência de nome, porque ela tá. Acho que ela tá até hoje lá na Pacheco, se duvidar, Caramba! viu? Ela trabalhava muitos anos lá. Acho que é uma coincidência de nomes mesmo. Pode ser. E aí eu falava pra ela, por que você não vai? Porque eu enxergava Lopes, eu falava, meu Deus, aquele lugar é mega. É onde que não todo sei o mundo quê. quer estar, né? E aí eu falava pra ela, por que você não me indica? Ela ria, né? Porque eu era muito menina, né? Imagina, eu não sabia nada, não tinha creche. E aí eu fui fazer um curso, que a Secov realmente promoveu. Aham. Eu lembro de uma imobiliária de Miami, Augusto era o nome desse instrutor. Eu lembro de algumas coisas, assim. E ele veio falar do mercado imobiliário e eu quis fazer todos esses cursos. E eu fiz com a Georgina, inclusive. E aquilo me abriu um universo na minha cabeça gigantesco. E aí eu tinha certeza do que eu queria fazer na minha vida. Eu falei, E como eu é que quero você explicou isso pro seu pai e pra sua mãe? Você sabe que eu escrevi nas minhas redes sociais esses tempos aí um texto sobre isso, que meu pai é falecido, né? Meu pai morreu em 2010. E eu falei, eu queria que meu pai me visse hoje. Porque ele ficou super Mas ele tá decepcionado. te vendo, ele tá te vendo. Ele ficou super decepcionado, né? Porque você chega em casa e fala pro seu pai, pai, eu vou ser corretora. Ah, Putz. que legal. Ah, que Nada ótimo. que eu sonhei pra você. Exatamente. E aí, eu comecei a fazer cursos, eu tirei o Cresce, eu juntei dinheiro, eu sabia que eu precisava, porque a gente não tinha uma renda fixa, né? Então, eu sabia que eu precisava de dinheiro, eu sabia que eu precisava de uma HP, saber mexer na HP, que eu precisava de um celular, de um carro. E eu fui realmente me preparando para sair da onde eu estava. Só pegando um ganchinho aqui pra gente não perder esse detalhe. Cara, eu acho que eu tive mais ou menos... Eu tinha caixa de HP. Caixa? Caixa de HP. Caixa, porque, tipo, eu tinha um time de vendas de loteamento e, na época, um dos treinamentos que se fazia obrigatório. Não dava. O corretor de imóveis tinha que saber trabalhar com HP. Corretor que não sabe. Então, e HP também foi perdendo aquela qualidade, né, das calculadoras.
Chegava a época que tinha 5, 6 HP no carro. Tinha HP no carro, tinha HP no bolso, tinha HP em todo lugar que A gente ia. nem usa mais, no né? plantão de vendas, hoje a gente carrega HP no smartphone, No né? smartphone, exatamente. Você fala, cara, como é Era incrível caro, essa né? mudança. Assim, não era assim... Era um negócio era muito investimento caro, né? Era um investimento Era. caríssimo. Só que era um instrumento de trabalho. Exatamente. Não tinha, a gente tá falando de 15 anos atrás... Era impensável você ir para um plantão de vendas, Sim. você atuar numa imobiliária como corretor de imóveis, de prontos ou de novos, né? Sem ter um HP. Hoje você não vê o cara assim, muito preocupado hoje é com HP PV, hoje é mais, sistema, hoje os é corretores sistema. mal sabem mexer. A gente trazia, tinha que fazer o cálculo na mão, né? Tem muita coisinha que se a gente for falar aqui, a gente vai entregar a nossa idade, né? Então, vamos o caderninho parar. de FAQ, inclusive, Nossa, né? FAQ, é. É coisa maluca, Cara, mas né? mas é uma coisa maluca, mas que ao mesmo tempo que é uma coisa do passado, vamos Sim. dizer assim, é Eficiente, né? muito atual. É muito eficiente. É um negócio que dá certo até hoje, né? Eu vejo hoje corretores de imóveis que não fazem follow-up. Não fazem. Não, eu não sei como é que sobrevivem, né? Eu não sei, não faz follow-up. E Ó, a diretora de vendas aqui falando, não sei como é que sobrevive. Você trouxe aqui um negócio do passado, né? Ali, ó, pá, tinha que fazer a FAQ, né? E que sabe o que era legal? Naquela época eu já era gerente de vendas, depois cheguei a diretor de vendas. Toda segunda-feira a gente catava a cópia da FAQ. Ó, uma via da FAQ é do corretor, uma via da FAQ é do coordenador do produto, uma via da FAQ é do gerente e outra a gente levava para imobiliária. Né? Parece receita de médico, né? Era uma loucura. muito legal. Muita mais, transformação, né? mas era um instrumento bacana. Continua. Bom, muito e aí, legal isso. Eu fui visitar um apartamento que eu tinha comprado. Encontrei um casal fazendo um ponto de captação na frente desse apartamento. E ela estava para assumir uma gerência na Bitcasa. E conversa vai, conversa vem. Ela quis chamar o meu marido, né? Na época nós não éramos casados ainda. E ela falou, vem trabalhar comigo. E o meu marido ali, enroscando. Você não estava na Lopes, né? Não, eu você estava na lá Pacheco. na imobiliária, na Pacheco. E aí, quando você viu porque a Bitcasa é Lopes, né? Para quem não sabe. Exatamente. É a corretora prospectando o seu marido. Isso, exatamente. Ela queria que ele fosse trabalhar com ela, porque ela ia assumir uma gerência. Então, ela já estava configurando uma equipe. Convida eu aqui. Exatamente. Eu não sei se você conhece o Garra. Ele é uma pessoa muito famosa, né? O Garra, da Biara, da Lopes, da Biara. Agora tem exatamente. a Garra, eu acho que em Campinas. Isso. Eu, inclusive, a Milta, que foi a minha gerente, Milta e o Sam são queridos. Eu tenho uma paixão por eles. Eles me ensinaram muita coisa nesse mercado. Muito mesmo. Devo muita coisa a eles. Eles montaram a equipe deles dentro da equipe do Garra na época. Então, eu entrei na equipe do Garra. Palusa, gente. Quem me conhece não me conhece por Maitê, porque a gente já pôs de nome. Em São Paulo é comum. Então, o meu nome no mercado era esse. E meu marido enrolando, eu falei pra ele, você não vai? Ele falou, não sei se eu dou pra isso. Eu falei, então eu vou. Pedi pra sair da imobiliária. E enfiei as caras nesse mercado maluco. Aí você saiu do mercado secundário e foi pro mercado primário, lançamentos. Exatamente, porque a Milta, ela encheu, né? Outra dinâmica, né? Exatamente. Ela falou, não, aqui você vai ganhar dinheiro assim, assim, assado, não sei o quê, não sei o quê. E eu fui uma das primeiras corretoras, né, da equipe dela. A Milta sempre teve muito sucesso também, ganhou vários prêmios lá, troféus, enfim. Ela e o Santiago, como esposo dela. E aí, o meu primeiro projeto que eu fui trabalhar era o empreendimento da Iven, chamado Parque Clube, na Avenida Industrial, em Santo André. E esse plantão, eu lembro que tinha sido lacrado lá pela prefeitura por causa de alvará, não sei o quê. A gente fazia um ponto na frente de um cemitério na Jorge Beretta, em Santo André. E aí, quando eu fui lá conversar com ela, para falar para ela que eu queria trabalhar com ela, eu fui com uma amiga que também trabalhava comigo na imobiliária. E ela olhou nós duas, ela falou, bom, a morena fica, a loirinha não fica. Eu era mais loira, né? Ela falou, muito patricinha para esse trabalho, ela falou. E pois assim, eu que fiquei. A Carla, que era minha amiga que foi junto, ela não quis, ela achou aquilo uma loucura por causa do ponto. A gente não tinha, assim… Nós meninas, imagina, um ponto no meio da rua… O que era? Um trailer? Era uma barraca. Um container, uma barraca. Era uma barraca, não era nem barracas container. Que voam, né? Com normal, vento e tudo muito mais. comum Exatamente. no mercado
de prospecção Exatamente. de lançamento. E ela achou que eu não ia aguentar aquilo, né? Só que eu tava muito animada, eu queria muito aquilo. Motivação né? lá em cima. Exatamente. Então eu vou falar uma coisa engraçada aqui, né? Mas a gente ia fazer xixi no cemitério, porque não tinha onde fazer. E a gente tava Eu sei ali, como né? que é isso. Enfim, então a gente fazia panfletagem, a gente tinha um trabalho muito doido de rua, muito forte, porque o digital, os leads em si, ele não existia, não né? existia. E nós tínhamos as equipes online, onde o cliente entrava ali no chat a Lopes para tinha, falar, a Lopes enfim, Online. isso, exatamente. Mas isso não era passado para nós, né? Para os corretores de Ficava lá salão, dentro, né? exatamente. Então a gente fez um trabalho muito bacana. Eu fiquei com 5 meses ali que eu estava na Bit Casa. Eu fiquei em segundo lugar no ano de maior VGV da empresa. O Santiago, que era o marido da Milta, ficou em primeiro. E aquilo me picou. Eu falo que o bichinho do mercado imobiliário me picou. Eu ganhei dinheiro ali naquele empreendimento e eu nunca mais parei. Nunca mais parei, né? Então, assim, era domingo a domingo. Eu entrava, assim, a gente fazia as roletas 8h45 no estande, saía 11, meia-noite. Eu lembro que quando eu ia sair do estande, já era quase meia-noite que eu ia embora. O Garra dava um tapinha nas minhas costas e falava assim pra mim: e aí, Palusa, você já tá indo embora? Porque a gente tava na vez, né? Meia-noite? Aí eu falava: não, eu vou embora, eu tô cansada já. Ele falou: essa sua ida embora, esse seu cansaço pode te custar 5, 6 mil de comissão, porque era comissão na época, né? Eu falei: não, você não tá fazendo isso comigo. Não, eu só tô te dando um toque, porque você vai embora, aí o corretor da house vai ficar aqui no seu lugar na vez, né? E aí pode ser que entre um cliente aqui venda e você perca essa comissão. O Garra era terrível, viu? Até Mas hoje, enfim, né? ele é ótimo. Então, assim, eu sempre tive isso já com uma energia enorme. E sempre entreguei bons resultados onde eu estive, vendi bastante e eu nunca mais quis sair. Então, isso foi algo apaixonante para mim mesmo, de verdade. Olha aí, galera. Ó, quem tá assistindo a Maitê aqui, né? É muito comum no mercado imobiliário de São Paulo, quando você inicia, as imobiliárias de São Paulo, elas têm inúmeros corretores. Tem imobiliária lá que tem 2 mil, 3 mil, 4 mil. Na ocasião, acredito que a Lopes tinha 5, 6 mil corretores. Então, Maitê, o nome de fato da pessoa, já tinha 4, 5, 8, 10 Isso. Maitê. Então, o codinome era muito normal em São Paulo. Quando você vê a Maitê hoje aqui, diretora de vendas de uma construtora renomada, num produto de alto padrão, nem imagina o que você passou para chegar até aqui, né? Não imagina. E o que eu acho bacana Não. é que todas as pessoas de alta performance que hoje são executivos de vendas, né, de cargo de diretoria, muitos como você, né, hoje joga no time da consultora, né, mas que foi corretor, que é corretor, né, que tem a essência na venda. As pessoas falam assim: nossa, mas essa loirinha aí deve ter nascido rica, né? Aposto que é filha do dono da construtora. Não, gente, né? não. E não foi nada disso, né? Não foi. Entreguei muito panfleto, viu, no farol. Panfleto no farol. Foi muito ponto de captação. Eu cheguei a fazer um projeto da Cury, inclusive em Jacareí, que eu falo que foi uma das minhas Jacareí piores experiências. é de difícil. moradia mesmo, porque a minha gerente mesmo, ela precisava muito. Nós tínhamos um diretor, o Santoro, que é uma pessoa também muito conhecida aí no mercado. Opa. Ele era super exigente, então era assim… Lopes também. Eu preciso de colocar X pessoas lá. Não tinha escolha, ou você punha ou você punha. Ou ele cortava, ele barrava as comissões, era uma loucura. E aí vinha, ó, uma coisa que você falou aqui que é legal. O pessoal que tá começando na corretagem e vê, cara, esses plantões de R$1 milhão, R$2 milhões, ar-condicionado, maquete gigante. A realidade era a barraquinha que voava quando chovia, né? Você ia pegar a barraquinha lá, aquelas Nova mesas de fac, placa, as mesas de plástico saía voando na chuva. Gente, mas tem muita história pra contar, né? Se a gente parar aqui pra falar de cada sufoco que a gente já passou nesses pontos de captação na rua. Eu até brinco com os meus meninos hoje que eu faço gestão. Eu falei: vocês não estão no sabem céu, cara. nada do que eu passei, do que algumas pessoas passaram pra isso. Porque, olha, é você difícil. Sabe, ô Maitê, que eu tô te ouvindo aqui e eu tô imaginando a galera que tá em casa. Corretor de imóveis que tá em casa, que passa por isso. E quem tá passando por isso hoje, como você, como eu sou do tempo ainda que vai um pouquinho mais além. Eu sou do tempo que plantão de vendas chique era trailer. Putz, a gente pegava o trailer, não, olha o plantão de vendas. Aí a gente ia comer frango atrás do trailer para vender loteamento residencial. Aquele pó que Deus mandava.
Não tinha sapato que durava, né? Não tinha carro, não tinha sapato, não tinha nada. Porque você ia pro lançamento e, atendendo o cliente no plantão de vendas. Naquela época, as máquinas, né? A gente não tinha celular, então tirava foto nas máquinas. E era um negócio louco. Para fazer uma venda, a gente não acredita como que a gente vendia. Não dá E pra aí, ver, né? aquele corretor que tá passando por isso hoje, nem imagina, né? Que você correu atrás, como você acabou de falar aqui, ia fazer xixi no cemitério. Ia. Porque não tinha. Onde que ia? Né? Ia no supermercado, a gente ia no supermercado, escovar o dente lá no banheiro, ia fazer xixi no posto de gasolina, ia catar a barraca que saía, o cavalete que voava. Também. Nossa, o cavalete saía voando. E a gente ia pegar o cavalete lá no meio da avenida. E aí a gente vê a galera hoje, a galera acha que só eles que passam por isso. Só que hoje não tem mais isso também, né? Não tem. Hoje é muito difícil você conseguir colocar os meninos hoje para fazer esse trabalho, né? E era uma aventura, era uma venda que era uma aventura, né? Era engraçado, né? Era a gente muito vivia umas top. coisas, eu falo, a gente tem história pra contar. Muito Não tô legal. dizendo, os meninos falam, ai, Maite, lá vem você com a sua história de pato branco, né? Mas é isso que Mas é porque é tão fortalece gostoso, você a né? seguir, é demais. E inspira, realmente, porque assim, não foi fácil. Né? A gente falou dessa parte que era muito engraçada, mas tinha as partes difíceis. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui. Né? O meu papel mesmo como mulher, nesse plantão mesmo que eu trabalhei, nesse primeiro, eu tinha um coordenador da Iven que ele me provocava todos os dias, porque era só meu nome na recepção. Era palusa pra cá, palusa pra lá. E aquilo foi irritando, porque uma house não gosta de apanhar de uma imobiliária, fazer uma provocaçãozinha a house aqui. nunca gosta de apanhar da imobiliária. Exatamente. É até hoje essa briga. Exatamente. E aí ele parava, ele travava meu carro todos os dias. Ele travava o meu carro todos os dias. Então, pra eu sair de lá, pra ir embora, eu tinha que pedir amém pra ele tirar o carro dele. Meu marido, nessa época, já estava trabalhando comigo. Ele trabalhou um período comigo. E aí, ele queria realmente… O que ele queria? Ele queria nos provocar pra que a gente perdesse a cabeça ali e fosse expulso. Porque era código de conduta dos plantões, né? tinha código, Você podia ainda tem xingar, até. você podia Putz, fazer o que você que quisesse, loucura, né? cara. Mas você não podia bater, não É. podia sair no tapa ali. Porque senão, realmente, vocês eram expulsos e era o intuito dele. Então, a gente passou também por bastante coisa complicada, né? Mas eu acho que o meu amor por essa profissão e crescer, eu sempre me dediquei 100% a tudo aquilo que eu me propus a fazer, né? Então, eu sempre fiz com excelência. E isso me ajudou realmente a alavancar a minha carreira. E esse tempo que eu trabalhei nesse projeto de Jacareí, que eu tava falando pra você, eu cheguei a dormir num colchão inflável durante meses, numa casa super fria, né? Casa de corretor. Casa de corretor. Eu nunca quis morar exatamente numa casa junto com outros corretores. Porque eu falava pra Milton, eu falava, Mi, não dá, isso pra mim já é demais. Eu falava pra ela, eu tenho meu marido, a gente trabalha juntos, tudo. Então, ela acabou alugando uma casa ali pra nós, né? E aí, eu, eventualmente… Mas era mobiliado daquele jeitão, né? Era, porque era um não negócio tinha provisório. nada. Já fez aí macarrão aí no micro-ondas. Era o que a gente vivia, né? Fazendo as coisas. Era muito maluco. Enfim, mas foi uma experiência muito boa pra mim. Né? Eu tava assistindo ontem um coordenador meu lá de Rio Preto num podcast também, que ele foi convidado. E aí, eles fizeram uma pergunta que me deu assim, Remeteu sabe? lá atrás. É, exatamente. Qual a maior loucura? Eu falava, gente, é tanta coisa que a gente fazia e tanta habilidade que a gente precisava ter no mercado super competitivo, né? Quando eu cheguei em Rio Preto mesmo, meu primeiro plantão do lançamento da RV Engenharia, né? Que é a empresa que tá aí por trás da Carvas, né? Eu falei, mas por que esses corretores não brigam pela roleta? Por que são tão tranquilos? Por que não estão preocupados com o cliente que entra aqui? Porque aquilo era tão doido pra mim, porque a gente vivia numa disputa o tempo Muito inteiro, grande, né? né? O mercado… porque tem corretor abordando no estacionamento, porque tem isso, porque tem aquilo. eu lembro bem disso. E a gente, como coordenador também, porque aí eu fui, né? Eu fui de corretora para coordenadora, depois eu assumi uma gerência na Brasil Brokers. Que legal. Essa é a segunda coisa que eu queria te perguntar. Fala um pouquinho de como você começou, então, em prontos, mercado secundário. Isso. Migrou para lançamentos, ok? Mercado primário, numa gigante, né? Que é a Lopes. Aí você começou como corretora. Isso. Aí você foi para coordenadora. Isso. Foi para gerente. Na Bitcasa, eu parei na coordenação. Na Bitcasa, você parou na eu parei na coordenação. coordenação. Eu nunca quis ser gerente, Alexandre. Tá. Nunca quis. Eu tinha muito… Eu falava, como é que eu vou fazer esses corretores trabalharem? Nossa, esse é o desafio. Se alguém… Eu falei, eu tão exigente do jeito que eu sou, né? Como é que eu vou fazer? Porque acho que eu falava, meu Deus… Se alguém souber disso… Mas enfim, e eu nunca quis realmente, eu gostava muito de coordenar. A coordenação dos plantões era realmente a minha paixão. E eu adorava aquilo, lidar com todos os corretores. Aí eu não tinha responsabilidade de dar
da escala, né? Que eu sempre achei muito pesada, né? Você ter que colocar corretor em tudo quanto é lugar e montar a equipe e tudo mais. Eu cuidava dos corretores dos outros gerentes. Era o que eu gostava realmente de fazer. Você é o que a gente chama no plantão de vendas, que você era fechadora. Isso, né? exatamente. Então, tipo, eu sou a coordenadora do plantão, o corretor vai lá, ele apresenta o produto e você fechava. Isso, exatamente. Era bem por aí. Aí vem a oportunidade de mudar de lado, vamos dizer assim, Na né? verdade, eu fui primeiro para Brasil Brokers e Tá. assumi uma coordenação dos produtos da Tua, que agora é Econ. Ok. Tá? E aí, nesse período, eu também assumi uma gerência, tá? E aí, como que eu vim parar na RV Engenharia, que é o grupo, né? A Carvas, ela é uma empresa Certo, do grupo do RV Engenharia, da GRM, enfim. E como é que eu fui parar nesse lugar, né? Vamos dizer assim, foi uma coisa também muito inusitada. Eu falo que as coisas, quando elas têm que acontecer, elas acontecem, né? Não tem muito para onde correr, né? Mas eu estava muito bem coordenando os projetos da Econ, Selfie, um projeto que foi lançado na Vila Prudente. Eu não sei se vocês conhecem, que ele faz parte do complexo do São Paulo IN, que é um empreendimento Conheço. muito grande ali na Vila Prudente. E o Selfie foi o último ali que foi lançado. E aí, eu estava super feliz lá. E aí, o meu gestor, meu superintendente, na época, a minha diretora, Juliana Papadopoli, acho que é isso. Eles me convidaram para ir conhecer um projeto da RVE que ia lançar. Inclusive, né, é o maior projeto que nós temos na casa, em número de unidades, realmente, e tamanho. Eram 525 casas em Guarulhos, tá? E eles queriam que eu fosse coordenar esse produto. Quando eu fui… Era lá na Água Chata. Nossa perto Senhora. ali do bairro dos Pimentas. Eu falei, gente, não Jesus, dá não dá pra mim. Né, uma menina, né, uma mulher, né, sozinha. E eu sabia, né, que eu não ia sair do plantão antes das 10 horas da noite, né? E aquele trajeto, meu marido já não trabalhava mais comigo, nessa época eu trabalhava sozinha. E aí eu não quis. E era muito engraçado que quando eu entrava naquela avenida da Água Chata, tinha uns cartazes. Aqui não tem iluminação. Aqui não tem segurança. Mas é isso mesmo. Eu lembro Eu falei, que, meu olha… Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Eu tive muitos desafios na minha vida. Trabalhei fora do estado de Sorocaba, em outras cidades, mas eu só declinei em um produto na minha vida, até hoje. Quando eu fui para a Baixada Fluminense, ali perto de Seropédia, no Rio de Janeiro, que eu olhei o produto e falei, cara, isso aqui não vai dar para mim. É eu ruim, não né? tenho coragem. Olha, eu não tive opção, viu? Porque assim, eles me levaram mais 3 vezes. Eu neguei as 3 vezes. Mas na última, eles falaram, Maitê, ou você aceita, era Palusa, na época ainda me chamavam de Palusa. Lá eu venci a Maitê na incorporadora. Na GRM. E aí, eu falei pra eles, eu não quero, mas ou você vai, ou a gente vai te colocar na geladeira, você vai ficar um tempo sem assumir coordenação. Eu falei, não dá, né? Puta pressão. Exatamente. Autocracia total, né? Pega E aí, ou vai pra porque, geladeira. Assim, a taxa, né? Isso tem muito do nosso mercado, né? A taxa que a RVE pagava na época ali pra Brasil Brokers era uma taxa muito ali, Minha Casa Minha Vida, né? E nós sempre tínhamos 2 coordenadores nos plantões, nunca era um só. Só que essa taxa pro coordenador, ela era muito baixa para pagar pagar ali os 2 coordenadores. Dava para pagar um. Então, eu precisava de alguém que tinha um braço para coordenar aquele produto sozinha. E aí, eles me escolheram para ir. Muito boa, né? E aí, assim, foi um desafio, né? Porque eu saí de um produto que eu estava vendendo, batendo meta, para um produto que eles tinham me prometido vender ali em 2 meses lançava, demorou 8 meses para lançar. E aí veio a frustração? Eu quis sair de lá muitas vezes, sabe? Para falar bem a verdade, assim, porque a gente fica sem remuneração, né? Aí que Vamos falar o que é verdade, porque… Aí bate o desespero, Sim, bate exatamente. o desânimo. Aí você fala, poxa, eu sempre tive muito sucesso dentro da minha carreira no mercado imobiliário. E naquele momento, eu não estava ganhando dinheiro. O que eu tinha me sustentou por um tempo, mas são 8 meses, né? Putz, 8 ninguém meses sem aguenta. nenhum tipo de remuneração. Mas assim, eu não conseguia sair. Eu vou falar de algo aqui que talvez alguns acreditam ou não, mas eu sou cristã. E aí, eu sempre Deus falava pra mim, não, você tem que ficar. Vai ficar Nossa. e tem que ficar. Mas e eu e chorava. você falava, mas já tô aqui há 8 meses. Eu lembro que no dia do lançamento do Vila Alegre a gente lançou o produto no dia 2 de novembro de 2015, tá? Eu lembro que quando terminou tudo aquilo, eu fui pra a gente montar aquelas tendas enormes, né? Pra fazer lançamento fazer o de esquenta, segunda o lançamento. de Minha Casa Minha Vida. E eu comecei a fazer conta de quanto eu tinha ganhado naquele dia e dividir pelos 8 meses que eu estava ali. Eu falei, eu ganhei menos, quase que um salário mínimo por mês, para aturar tudo aquilo. Porque a incorporadora, naquela época, eles eram mais duros com aceite de pró-soluto. E eu nem estava acostumada. Eu vim do mercado de
Econ, Cury, né? Empresas que já tinham mais elasticidade ali para aceitar o pró-soluto e a RV não. E aí eu coloquei, sei lá, a gente colocou 200 clientes naquele lá para fechar. 50. Aprovamos, sei lá, 60, 70 vendas Porque tudo ali. que era pró-soluto não ia. Não tinha virado nada. E Legal. aí que eu tive mais vontade de sair. Mas nesse período, eu conheci o Cláudio, que é um dos sócios, que eu acho que você conheceu ele no dia que nós fizemos o evento lá no AIA. E aí a gente acabou se aproximando muito, né? E aí ele gostava do meu jeito de trabalhar, porque eu ia para as reuniões com o pessoal, com a diretoria da Brasil Brokers, e aí aquela coisa de imobiliária, né? Antigamente as imobiliárias ditavam as regras de lançamento, né? Então não era a inteligência quem que era o da diretor na época? incorporação. O Zé Roberto? É, o Zé Roberto, mas quem fazia essas reuniões era o atendimento. Então era o Araújo, né? E aí a Sofia, né? A Flávia, o pessoal que tá aí na Calas, enfim, uma galera. Certo. Faziam esse trabalho junto nas incorporadoras. Então, eles iam lá. E os diretores, né? Que por um tempo foi a Juliana, depois a Juliana foi pra Cirela, ela voltou, porque ela já era de lá. Cirela não, desculpa, pra Lopes. E aí, o Medeiros assumiu a diretoria. Então, sentava o Medeiros, o Araújo, enfim, aquela galera toda ali. E eu era meio bocuda, né? Então, assim, vai vender, vamos fazer isso. Eu falava, não vai vender. Que não sei o quê, que não sei o quê. Então, eu sempre fui muito de colocar a minha opinião mesmo. Então, eu nunca me retraí. Independente do lugar que nós estávamos e com quem estávamos. A minha opinião, ela sempre veio para a mesa. Essa é uma outra pergunta aqui que eu queria pegar um gancho. Né? O mercado imobiliário, de forma geral, né? Eu acredito que tanto o mercado imobiliário das imobiliárias, como o mercado da construção civil, as construtoras, as incorporadoras, são mercados predominantes masculinos. Sim, são. Você não encontra tanta... Hoje você já tem muitas mulheres no imobiliário, você tem muitas mulheres corretoras, mas você tem poucas mulheres no cargo de diretora de vendas, de superintendente de vendas. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na sua carreira por ser mulher? Então... Eu fiquei pensando bastante nisso, né? Porque a gente vai, né? A gente vai no automático, a gente segue e só vai, né? Mas eu acho que eu sempre tive que falar um pouco mais alto, né? Eu acho que eu sempre tive que realmente entender o meu lugar, né? Naquela situação. E a minha opinião mesmo, eu nunca tive medo de colocar. Então, eu acho que isso me fez chegar no lugar que eu estou Quando você dava a sua opinião, como que a galera masculina reagia? Então, assim... Eu vou falar pela parte mesmo ali da diretoria, né? O Araújo, às vezes, ficava muito incomodado. Não porque eu era mulher, mas por eu trazer as verdades ali. Eu falava, não... Porque é muito fácil a gente chegar... Hoje eu enxergo isso, tá, Alexandre? E eu vejo que isso mudou bastante também no mercado. Você chegar hoje numa incorporadora e falar pra ela... Olha, eu preciso de 100 mil, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer carro de som, que eu vou fazer não sei o quê, não sei o que lá. Era a estratégia que as imobiliárias tinham. E as incorporadoras falavam amém. A gente não tinha inteligência dentro de casa, né? Pra lidar com essa questão. Só que, assim... Ele colocava ali um plano, né, de mídia e ali para aumentar as vendas do produto, que eu sabia que eu ia ser responsável, que não ia dar certo. Não ia dar certo, e aí? Porque, gente, é inegável que quem tá no front é que realmente tem o verdadeiro conhecimento. Eu vejo hoje lá no AIA com o Stefan e com o Fernando, eles realmente fazem parte das nossas reuniões semanais, eles trazem a expertise deles e a sensibilidade do cliente, porque senão a gente tá na cegamente. Ponta, né? Os caras estão na ponta ali, tá na dor, né, do cliente. Exatamente. Então, assim, eu tive algumas situações, né, onde eu até comentei contigo antes de nós começarmos aqui, no Selfie mesmo, que era esse projeto, nós éramos em 6 coordenadores. Eram 2 da House da Econ, 2 da Biara e 2 da Brasil E você era a única mulher? Eu era a única mulher. E nós tínhamos performado melhor. Então, nós tínhamos share na roleta. Eu lembro de uma situação muito engraçada. Quem performance vai ganhar mais. Exatamente. O Grilo era um gerente da Bit Casa, que eu trabalhei, que eu gosto muito dele também. E ele era o coordenador gerente da House, né? E eles eram super briguentos, né? Você sabe, acho que você já... Vendas, né, pô? É uma loucura. E aí, a Gil Vasconcelos, né, que era diretora na época, enfim, de incorporação, ela falou, olha, quem performar mais tem share na roleta. Então, a nossa roleta era 2-1. Então, a Brasil atendia 2 vezes a Biara 1, enfim. E a House uma só. E aí, eu lembro preleção todos os dias, coisa que não existe, acho que mais, né, também. Mas, enfim, era preleção todo dia. Então, a gente fazia a roleta, fazia a preleção, distribuía os trabalhos. Eu falei, bom, agora eu vou tomar um café. Quando eu voltei, o Grilo tinha feito e acontecido ali para virar aquela roleta, né? E colocar de 1-1 ali. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não vai. E eu fiz o maior show lá, né? E sabe o que eu acho muito... Não tem como. Duas coisas que você trouxe aqui para esse bate-papo aqui, cara, que...
Pra mim, Maitê, é muito claro ainda, cara. Veio na minha mente assim, pá. Toda hora os corretores me chamavam. Alexandre, olha lá, o corretor de não sei o que tá prospectando lá na porta do Era o dia inteiro plantão. isso. Puta saco! É. Você tinha que... Meu, o que você tá fazendo na porta do plantão? Não pode ficar aqui na porta, você tem que ficar lá dentro. É isso mas mesmo. eu não abordei o cliente, eu não fiz nada. Não, o cara tá abordando o cliente no semáforo. E cada Aí história. depois vinha a tal da roleta, meu. Puta, isso me irritava. Porque eu falava assim, cara, você tá brigando por causa da roleta. Não, porque eu cheguei primeiro, o cara chegou... Puta, todo dia era um pau por causa disso. Mas era um negócio muito legal hoje, quando você fala disso. E eu crescendo nisso, eu tive realmente que me colocar. Eu tinha que sempre realmente me impor. Você era a única ali, né? Exatamente. No Vila Alegre mesmo, nesse projeto da RVE que eu falei pra você aqui, eram altas brigas. Todos os gerentes eram homens. Todos eram homens. E você era sozinha? Eu era sozinha, eu coordenava e na época gerenciava também tinha uma poucas equipe. corretoras, né? Exatamente. Então, assim, o que eu posso dizer pra você é que, óbvio, o que me trouxe aqui foi muita competência, né? Eu realmente... Coragem também, Exatamente. Eu nunca realmente... Persistência, 8 meses sem ganhar. Nunca me senti menos que outras pessoas. Nunca me senti menos que um homem que estava ali na mesma posição que eu. Ou até vezes mais, menos, enfim. Então, eu sempre procurei estudar, melhorar, né? Eu brinco que a minha gestão, quando eu comecei para hoje, tem uma distância enorme. Porque eu vim de um mercado que eu era briguenta, que eu era mais firme, vamos dizer assim. Hoje a gente já tem uma gestão que a gente já tem que ir ali, né? Um carinho mesmo, né? Os meninos ainda falam que eu sou muito brava, mas enfim, né? Mas ainda com carinho, porque a gente precisa entregar resultado, né? E eu falo pra eles que líder bonzinho não entrega resultados. Não entrega resultado. Né? Não adianta você ser muito amigo da sua equipe e não trazer resultado, não vai adiantar nada, né? Então, assim, eu vejo realmente essa dificuldade. Até brinquei o dia que eu falei, olha, eu sou a única mulher aqui, porque realmente é uma realidade, né? E o meu chefe, ele sempre fala, você não tá aqui porque você é mulher, você tá aqui porque você é competente, enfim. Exatamente. E a RVE, ela não tem isso. A gente tem, acho que 50%. Eu não vou falar da parte de obra, né? Porque a parte de obra, ela é realmente muito masculina. Mas vamos falar dessa parte estratégica de planejamento da empresa. A nossa gerente de marketing mesmo também é uma mulher, enfim. Eles gostam muito. Eles gostam dessa sensibilidade. A gente tem uma engenheira de qualidade, as meninas estão ali no projeto. Então, é muito misto. Então, hoje você vê, dentro do mercado imobiliário, um avanço muito grande das mulheres. Eu vejo. Assim, eu acho que isso tá muito além ainda. Se a gente for falar de equalizar isso, tá muito longe da gente ter... Equatividade ainda tá muito... A disparidade é muito grande, Isso, exatamente. Mas eu acredito que as mulheres hoje também estão buscando mais, né? Entendendo que dá para dividir. Eu falei aqui que, óbvio, que para chegar onde eu Você estou... tem que abrir mão de muita coisa. Eu não gosto de usar isso como exemplo, porque eu acho que tem gente que consegue realmente equilibrar tudo isso, tá? Mas no meu caso, eu trabalho numa empresa que tem projetos na cidade de São Paulo. Vamos falar da GRM e da Carvas. Vocês são da onde? De São Paulo? Nós somos de São Paulo. E hoje vocês estão em quais praças? Nossos principais polos hoje é Rio Preto. Tá? Rio Preto, vocês estão bem fortes lá. Exatamente. E agora aqui em Sorocaba, e eu falo que aqui… Maitê, mas vocês só têm um projeto aqui hoje. Mas a gente tem muita coisa, né? A gente tem um land bank muito grande aqui. Você tem um projeto, mas você tem um VGV gigantesco. Exatamente. Né? Mas assim, o AIA mesmo, que é o projeto que nós estamos lá no alto… Nós somos vizinhos, né? Ali no Alto da Boa Vista, enfim. Ele é o primeiro de 8 projetos. Né? E esses terrenos são todos nossos. Então, não é parceria, nada. Esses terrenos, eles estão dentro do land bank da empresa. É de propriedade da GRM, inclusive. Tá? Então, são projetos que a gente vai desenvolver naquela região. E aí, quando a gente estava falando um pouquinho do AIA, né? De trazer um produto ali com essa metragem, com esse padrão para aquela região que não tem, é porque realmente a gente quer desenvolver aquela região. Maitê, eu acho que a GRM, né? E a Carvas… vocês foram muito desafiadores, né, do mercado imobiliário. Porque você chegar uma empresa que não é tradicionalmente sorocabana. Sim. Ok? Embora você tenha um ponto que você citou que é muito importante. Né? A gente sabe que muitos dos empreendimentos dentro do mercado imobiliário são construídos em terrenos de parceria.
né? Sim. São poucas as construtoras, as incorporadoras que adquirem os terrenos, né? Compram, né? Porque acabam utilizando o dinheiro para a obra, né? Segundo passo, chegar numa cidade que, apesar de ser uma cidade de 750 mil habitantes, é um polo regional, é uma cidade que está 100 quilômetros de São Paulo, mas ainda tem uma característica muito forte do interior. Sim. Construir um produto como o AIA, que é um produto inovador. Vocês, e eu também, que venho do mercado atuei no mercado de São Paulo, mansões suspensas, né? No eixo, que não é Zona Sul, que não é Campolim, é muito desafiador, né? É isso mesmo. E até assim, se a gente analisar o grupo mesmo, porque assim, a RVE Engenharia, vou falar um pouco das empresas, vou falar rapidamente aqui, mas até para entender esse contexto todo. A RVE Engenharia é uma empresa que tem aí praticamente 21 anos de mercado já, tá? Então, a formação é familiar. Então, é o pai com 2 filhos ali que estão... É uma empresa familiar, então. Isso, exatamente. E a GRM também. Então, também temos aí praticamente o mesmo tempo de empresa e também nessa mesma configuração, né? Onde a gente tem os filhos ali junto com pais que já fizeram grandes histórias no mercado de São Paulo. Tanto os 2, tá? Que estão à frente ali. Tem histórias incríveis aí no mercado de São Paulo, de entrega mesmo, muito bacana. E aí, eles já vêm trazendo... Em São Paulo, a gente já fez muita coisa. Ali no Morumbi, na Vila Prudente, enfim, a gente já entregou bastante coisa. E aqui nós fizemos um projeto. Nós fizemos um projeto, a RVE, ela atua no segmento econômico, né? E a Carvas, ela veio da RVE para atender esse médio alto padrão. Então, a RVE atua no segmento econômico, então a gente trabalha Minha Casa Minha Vida, então a gente atua nesse segmento. E nós já fizemos um projeto, que é o Viva Verde, que é um projeto, inclusive, Agora, que está ali atrás. O que fez com que vocês viessem para uma cidade, Sorocaba? Porque em Rio Preto, vocês não estão no alto padrão, né? Não, a gente lançou um médio agora, né, que é o Jazz, que é um produto muito lindo, inclusive, que ele tem um conceito muito parecido com a só que ele é menor, né? Ele tem 80 metros quadrados, mas é uma graça. E aí, a gente começou a vir. E nós temos alguns terrenos também no Land Bank da empresa para lançar alto padrão. E por que alto padrão em Sorocaba? Então, a gente entendeu, porque assim, com a pandemia, eu acho que esse processo acelerou um pouquinho, né? A gente vê muita gente de São Paulo vindo para as cidades do interior, né? Isso impulsionou Sorocaba bastante. recebeu muita gente de São exatamente. Paulo, né? E o eixo onde nós estamos ali, o Alto da Boa Vista, é uma facilidade incrível gigantesca. ali. Exatamente. Então, facilita São muito Paulo. isso. E a gente começou a ver tudo o que estava acontecendo ali. E eu falo isso muito para os clientes, que é óbvio, é um desafio, né? A gente até fazer o cliente entender. Porque ali no Campolim, enfim... A gente também tem um terreno lá no Campolim, se Deus quiser, o ano que vem a gente vocês lança. falaram lá no AIA. E assim... a gente entendeu com tudo que estava acontecendo, né? Então, a gente vê o padrão da padaria real ali, né? De alto padrão. É de alto padrão. É uma padaria e de a gente alto padrão. começa minuto. o confiança. A gente tem um Pão de Açúcar, né? Ali do lado do AIA, eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Mas está abrindo uma Lugano. Que é os chocolates ali de Gramado. Legal. Então, a gente começa a ver o desenho da região. É uma região que apontando para esse público. Tá crescendo demais, exatamente. Né? Então, a gente tem facilidades de acesso ali. A gente começa a ver o serviço crescendo ali. A prefeitura, né? A prefeitura é um parque, exatamente. Né? A gente tem escolas de qualidade. Então, a gente tem muita coisa para atender um público. Então, no estudo de demanda, a gente entendeu que cabia um AIA ali. Né? Então, foi realmente desafiador. Porque a gente falou, bom, pode dar certo como pode dar errado. Né? Deu certo. Deu certo, graças a Deus deu certo. Porque o projeto é encantador. Né? E quando a gente fala de mansões suspensas, quando a gente fala de um conceito de casa ali, né? Que o AIA tem uma planta incrível. Né? O cartão de visita do AIA é aquela varanda dele ali de fora. É isso que eu ia te falar. Vocês, no AIA, no produto, vocês têm unidades de 116 a 150... 151. 151 metros quadrados. Exatamente. Qual é o mote do produto? O que é o mote do produto? Qual é o ponto forte do produto? Quando vocês pensaram em projetar o produto, você falou, cara, eu quero ser reconhecido, o AIA vai ser reconhecido. Qual é o ponto Eu acho de que reconhecimento nós temos do AIA? duas coisas ali muito importantes, né? A gente pega um terreno ali de praticamente 10 mil metros quadrados, a gente constrói em 3 mil e solta 7 só para a área de lazer do produto. Então vamos dizer o seguinte, hoje você tem 200% da metragem de implantação para qualidade de vida. Exatamente. E 3 mil metros quadrados de área verde ali. Então, assim,
a gente quis trazer… Porque o que a gente pensa, né? Então, assim, a gente tem pessoas morando ali naquela região, em casas de condomínio ali, caras, né? E a gente enxerga esse público, às vezes, querendo ir para um lugar mais tranquilo, né? O filho casou e não mora mais, a casa está grande. Então, a gente atinge bastante esse público também. E aí, fazer tudo que você puder imaginar você conseguir fazer dentro do Aya. Esse foi realmente o nosso princípio para desenvolver esse produto. Então, nós temos tudo lá no Aya. Então, a gente tem ali um lugar para fazer a unha, o cabelo. Mas isso não é inovador? Não, mas não é um espacinho, é um espaço de verdade. A gente tem uma adega, a gente tem um espaço de leitura, que é uma coisa que, por mais que a gente fale, porque vou ler no celular, mas as pessoas que gostam de ler, gostam de um espaço aconchegante, gostam de um bom livro. Você tem as churrasqueiras de chão Temos, também. Exatamente. Fizemos uma parceria recente lá com o Alder Lopes, inclusive, porque a gente identifica que o nosso público também gosta bastante de churrasco. Então, a gente tem Sorocabano gosta muito, Exatamente. Né? E a gente tem lá a churrasqueira nas varandas, que pode se colocar ali uma churrasqueira a gás ou carvão, enfim. Então, tem a adaptação. Você sabe que eu estive visitando o produto de vocês? Você não tem uma varanda, né? Você tem uma varandona, né? Então, você tá com quase 2 metros de varanda, se eu não me engano. Exatamente. E esse é o nosso ponto principal da planta. Né? E eu falo que não tem para ninguém. A hora que o cliente entra no nosso decorado e ele enxerga essa varanda de fora a fora, essa integração dessa planta muito bem feita, ela é realmente impactante, né? Eu acho que o ponto, pegando isso que você falou, né? Você está numa região estritamente de casas. Sim. Né? Mas com fácil acesso para São Paulo, fácil acesso para Alphaville, Barueri. O Aya também se torna um produto bastante atrativo para aquele investidor. Exatamente. A pessoa que quer comprar um apartamento para amanhã ou depois alugar para um executivo que trabalha na zona industrial, para alugar para um executivo que vai continuar trabalhando em São Paulo. E conversando com o seu time de vendas, eles me disseram que mais ou menos 30% das pessoas que adquiriram o Aya são pessoas que estão migrando de São Paulo para cá. Mesmo. Alguns até ainda vão continuar morando lá, né? Buscaram um produto como investimento. Né? Exatamente. Alguns trabalham em São Paulo e pretendem continuar trabalhando, né? Porque assim, o deslocamento daqui para São Paulo, ele é muito menor que um deslocamento, às vezes, interno ali na cidade, né? Então, você consegue ter um pouco mais de ganho de tempo e qualidade de vida. Eu mesmo, quando eu morava em São Paulo, eu levava 2h30 para chegar no escritório da RVE, no Morumbi. Que eu morava na Zona Leste de São Paulo. Nossa, 2 Então, é uma horas loucura, né? E esse trajeto que você faz daqui, às vezes, ali para São Paulo, ele é mais tranquilo. E aí, com essa possibilidade de home office, enfim, que o pessoal tem bastante trabalho misto, então isso chama bastante atenção, né? E essa facilidade desse eixo, que você cai ali na Castelinho, enfim, tá em São Paulo muito rápido. Eu tô conversando aqui com a Maitê, diretora comercial da GRM Carvas, sobre o produto Aya Alto da Boa Vista, né? Isso, exatamente. E você, no nosso canto direito aqui, nós temos um QR Code. Você quer conhecer os produtos da Carva GRM à venda na AE Patrimônio? Lá você vai encontrar o Aya Boa Vista. Fala um pouquinho, do seu time. Aquela pessoa que está no processo de compra, aquela pessoa que tá buscando um produto, que quer visitar um produto esse final de semana. Corretores que estão nos assistindo aqui, que vão nos assistir. Fazer um convite, né, para o pessoal aí ir lá conhecer o projeto e conhecer tudo que a gente está falando, né? Acho que deve ter dado uma curiosidade aí, né? De saber o que é essa área de lazer, de saber o que é essa varanda. Então, acho que é interessante ir lá conhecer e realmente ver do que a gente está falando. Se vocês quiserem informação do produto, procurar aí no QR Code mesmo, marcar uma visita. Bom, o meu time lá, eu vou falar para você que eu não tinha muita experiência, né, com esse público. Eu sempre trabalhei ali do médio para o econômico, né? E aí a gente foi até atrás de cursos, enfim, que trabalha com o mercado de luxo, né? E graças a Deus a gente consegue se adaptar aí, entende esse cliente e tudo mais. E até a gente acertar a mão do time também. E hoje eu entendo que eu tenho a necessidade de ter um cara muito bom de vendas para fechar, que a gente tem o Stefan, né? Que é o nosso coordenador, é um cara fantástico. Ele já trabalhou, inclusive, na empresa antes de mim, né? Depois ele saiu, ele foi trabalhar numa multinacional e ele retornou para o mercado. E hoje ele está com a gente de novo.
Stefan é um cara fantástico, né? Se você É o colocar mercado ali imobiliário picando de novo. Né? Exatamente. Não consegue sair, né? Sai e volta. E aí a gente tem o Fernando, que ele veio de banco também, trabalhava com investimentos. Então a gente tem uma figura que conversa com o cliente sobre investimento. E isso é muito interessante. A gente achou uma veia muito importante para esse produto, porque é o meu coordenador ali que fala com o cliente que vale a pena ele tirar o dinheiro do banco, investir, trazer valor presente, ganhar ali realmente em desconto, porque a gente tem isso, né? Então, quanto mais o cliente traz a valor presente ali a proposta dele, então a gente tem um ganho com essa taxa de antecipação, tem um ganho também com a não incidência de INCC, né, durante esse processo. E ele conversa brilhantemente com esse cliente. Então, ele sabe trazer alguns planos ali de investimento e é muito bacana. Então, os dois estão muito bem preparados. O Stefan, ele também fala muito com as imobiliárias, então ele acaba sendo um canal aí, ele que vai fazer o café da manhã, ele é que vai fazer os treinamentos, ele atende muito bem. E dentro do plantão, a gente trabalha com especialistas, né? Eu mudei isso na pandemia, foi um desafio para mim muito grande, né? Porque eu vim de gerenciamento e coordenação de corretores autônomos, né? E hoje meu time ele é 100% CLT. Então eles estão preparados para atender os meus 2 clientes, que é o que compra e o que vende meu produto. A Maitê, que um dia, né? Ó, como que a vida é um negócio muito louco, né, Maitê? Um dia a Maitê teve desse lado de cada mesa, né? Tipo, disputando plantão, brigando com a House. Como que é a relação hoje da GRM e da Carvas com as imobiliárias? Eu posso falar para você que é maravilhosa. Porque eu tenho uma coisa comigo, Ale, que eu não abro mão, né? A ética nos meus plantões, ela funciona. Tem uma regra no meu código de conduta para os meus especialistas que, numa disputa de um cliente entre o meu especialista e um corretor parceiro, sem discussão. O corretor é do corretor parceiro. Eu não quero atrapalhar, porque esse modelo que eu tenho hoje é aquilo que eu estava falando aqui. Eu tenho 2 clientes. Né? O cliente que compra o meu produto e o cliente que vende o meu produto. E eu não posso me desgastar com nenhum deles. Isso atrapalha muito a credibilidade do meu produto, da minha empresa. Então, eu não abro mão disso. Então, nos meus plantões, você pode ligar lá, a Mariana, né, que cuida aí do lançamento de vocês, pode falar, Stê, eu tenho um cliente para atender. Você vai receber um feedback desse cliente, você não precisa nem ir lá. Meu especialista vai atender, vai te dar todo o feedback, os meninos vão fazer a mesa, porque é o modelo que nós temos hoje em 100% dos nossos plantões, tá? Eu não tenho nenhum outro lugar funcionando de maneira diferente. Gente, ó, uma das diferenças que eu, particularmente, eu visito vários plantões de vendas, né? Que eu vi no AIA, lá da GRM, da Carvas. Você tem um produto com 2 metragens. Isso. Um 116. Isso. E você tem 2 decorados. Isso, é isso mesmo. Né? Geralmente não é uma coisa muito comum. Não, porque é um investimento muito grande. A pessoa fala, puxa, eu tenho um de um 116, geralmente as pessoas fazem o maior e depois falam, aqui, daí no de 116 você não tem esse ambiente aqui, né? Então vocês tiveram o cuidado de ter 2 decorados para aquele cliente para que ele possa tomar decisão vendo em loco, né? É isso mesmo. mesmo. O cara, o 151 é assim, o 116 é assim, 2 apartamentos super bem decorados. Maitê, você tá aqui em Sorocaba na linha de médio-alto para alto padrão. Sim. A gente sabe que nos apartamentos, nas consultoras que trabalham no segmento Minha Casa Minha Vida, elas não têm tanta flexibilidade de personalização, né? Você está numa linha onde o cliente, ele é mais... Ele personaliza. Vocês têm um departamento, vocês proporcionam isso. O cliente, embora, como eu falei aqui, para quem vai assistir a gente, para quem vai ouvir a gente no Spotify. Você tem 2 decorados lindíssimos. Sim. Mas, puxa, eu quero adquirir um AIA, mas eu queria personalizar. Eu consigo fazer isso? Em cada planta ali, a gente tem 6 opções de planta, tá? Então, ali a gente tem o decorado, o cliente nem precisa se preocupar em escolher essas plantas agora. A gente acabou de começar a obra do empreendimento, então tem um momento de maturação, onde a gente vai chamar esse cliente para ele escolher a planta dele. Então, só que nós não estamos falando só da edificação, né, de paredes. A gente fala de uma personalização e decoração, né? Então, a gente tem um programa chamado Ateliê,
Esse programa, ele é novo para nós desenvolvemos ele realmente para o AIA, tá? E é onde o cliente vai escolher o piso diferente, onde ele vai escolher a cor ali da pedra dele, onde ele vai escolher como ele quer que a gente entregue esse empreendimento dele. Tá? E isso é uma demanda muito grande para o mercado que a gente atua. Não dá para fazer diferente. Eu atendi um cliente lá no AIA esses dias, ele falou, porque fulano tá entregando com piso, assim, assado. Eu falei para ele, olha… Senta aqui, vamos ver o que você quer. Eu peguei e falei para ele, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu entreguei um projeto econômico em Rio Preto, onde assim que eu entreguei a chave, parecia um cenário de guerra. Começou outra obra, outro canteiro de obra dentro do condomínio. Ninguém mais quer o que a gente entrega, né? O cliente, ele realmente quer deixar a casa dele com a cara dele. O significado do lar mudou muito, né? As pessoas hoje têm o maior prazer de estar em casa, então eles querem deixar a casa com a cara deles mesmo. Então, às vezes, um porcelanato que faz sentido para você não faz sentido para mim. Eu quero um piso de madeira, eu quero um vinílico. Então, às vezes, aquela cor de pedra não é o que eu quero. Então, para esse segmento, não adianta a gente investir em outras coisas no empreendimento, que são coisas muito importantes que não dão para mudar depois, né? Como o recirculador de água. E a gente tem ali a manta acústica nas áreas ali mais críticas do apartamento. Então, a gente tem bastante coisa ali no empreendimento que traz algumas características diferenciadas. Foi onde a gente investiu e isso é onde agrega valor para o produto. Então, deixa eu pegar uma aqui, ó. Você estava falando dos diferenciais. Isso. Então, a gente está falando do AIA Boa Vista aqui. Então, ele tem manta acústica nos dormitórios e salas. Isso. Né? Um dos diferenciais. Tem também como diferencial a tomada para toalheiro aquecido. E espelho, né? Que é muito legal. A gente tem a tomada atrás do espelho para desembaraçar, que é o espelho vai desembaraçar. Nós temos o guarda-corpo em alumínio com vidro, possibilitando uma visão sem obstrução. Nós temos área de serviço independente da cozinha no produto, aquecedor de passagem e recirculação de água quente. Isso. A gente tem também torneiras do banheiro e da cozinha com água quente e sistema de exaustão com damper para coifas da churrasqueira. Fora outros diferenciais, exatamente. Né? Fora a parte de lazer, né? A gente está falando só de diferenciais para planta e que são diferenciais obscuros que a gente não pensa nisso na hora de comprar, né? E que vai fazer falta no dia que você estiver morando lá. Mas aí a gente trouxe isso realmente entendendo uma demanda e uma necessidade nesse nosso público como diferenciais importantes que agregam valor no produto, né? E aí a gente fala de uma coisa que parece muito boba, né? Essa questão do vidro, da gente ter uma amplitude, né? Só entrando no AIA dá para entender o porquê que esse guarda-corpo é de vidro. Porque realmente a vista é deslumbrante, a sacada em si ali de fora realmente com esse parapeito aí faz algo incrível, né? Algo que você vai ter ali. Você vai ter a visão total, né? Não, é fantástico. Visão total às vezes eu entro lá no decorado e eu falo, vou tomar um café aqui. É muito bom. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre o AIA? Gente, ó, do nosso lado direito, aqui nós temos um QR Code, onde você pode acessar o AIA e comprovar tudo isso que a gente está falando aqui no nosso bate-papo. Fora os itens de lazer, né? Você falou que você tem ali mais que o dobro da área de implantação de torres para sistema de lazer, qualidade de vida, mata preservada, é isso? Na verdade, o paisagismo do empreendimento, né? A gente tem uma pista de caminhada ali, ela é toda… dentro do empreendimento. Isso, exatamente, dentro do empreendimento. Então, ali… nas laterais dela a gente tem plantas, a gente tem espécies como IP. E um trabalho muito importante que nós fizemos e que às vezes o cliente não entende, né? Mas o trabalho de paisagismo ali, ele é muito bacana, porque tem espécies de árvore que têm raízes mais profundas, né? E elas não crescem, né? Em empreendimentos. Geralmente você entra no empreendimento, são árvores pequenas, né? Que não trazem ali uma aparência tão legal, né? Mas lá a gente conseguiu fazer um trabalho, né, para que a gente possa receber espécies com raízes mais extensas. Então, o IP mesmo, ele precisa de um trabalho diferenciado realmente para crescer dentro de um empreendimento, né, com laje embaixo. Então, se você olhar na nossa maquete, consegue enxergar que a parte onde tem as árvores, ela é diferenciada ali, justamente para poder receber essas plantas. Então, assim, é um carinho, é um cuidado. A gente debruçou ali junto com o Bandeira, que é o arquiteto Sim. que projetou aí o AIA. E a gente fez um trabalho com o Sérgio Santana, que é um paisagista de São Paulo, que fez grandes projetos também, realmente para trazer algo
incrível, inédito, diferente aqui para Sorocaba com esse empreendimento. Tava vendo aqui que o projeto é do Ricardo. Isso. Ricardo Bandeira. A Márcia Leitão, também super renomada aqui em Sorocaba. E ela fez as decorações das áreas fez de lazer. Toda a decoração ali das áreas de lazer. Exatamente. Uma pergunta, gente, que toda hora me perguntam, Alexandre, e é legal isso, Maitê, porque toda hora me perguntam assim, ó, é o momento de comprar, não é o momento de comprar? E aí agora eu vou pegar aqui um gancho que é uma exclusividade do AIA Boa Vista. Então, ó, entra aqui, ó, do lado direito, entra no QR Code, você vai falar ali com o nosso time de vendas, ali com a Mariana, que é a nossa gerente responsável pelos produtos AIA dentro da AE Patrimônio. Marca um horário, ó, você tá com a dúvida se é o melhor momento para você comprar imóvel e o público de médio alto padrão que tá com o dinheiro investido ali, o público fala, cara, será que eu compro? Será que eu deixo aplicado? Ainda a taxa Selic ainda tá em 2 dígitos. Simples, ó, procura a Mariana. A Mariana agenda um horário com o Estevam. Isso. E o Estevam, junto com a Mariana lá no plantão de vendas, ele vai dizer para você, ó, se é ou não é. Você vai fazer a sua conta, você vai ver que você vai estar num produto, num plantão de vendas super acolhedor, num produto super diferenciado, né? E você vai ver ali, o Estevam vai conseguir te explicar que realmente é o melhor momento para comprar nós imóvel. temos, acho que, 2 motivos hoje, né? Pra gente falar que é o momento para comprar o AIA, para comprar um imóvel, né? Vamos falar aí pro corretor que tá ouvindo a gente, que eu acho que é um argumento muito importante, né? Primeiro, que no momento que nós estamos com a Selic do jeito que ela está, nós estamos, o quê? Prevendo uma queda, né? E prevê então, 12,75 até o final do ano. Exatamente. O nosso empreendimento, ele entrega em 2026. Então, a gente imagina, né, que dentro desse período, a taxa, ela sempre se comportou de uma forma cíclica. E os juros também. Então, por mais que nós estamos hoje no momento de alta de juros, ela o cliente não vai financiar agora. Não vai financiar agora. E ele quando vai for financiar vai ter uma parcela. Vamos ser aqui bem pessimista, vou dizer assim. Ele vai ter uma parcela metade do que ele teria se ele fosse financiar hoje. Exato. Porque a gente prevê aí uma taxa Selic de 7%. Então, metade do que estaria financiando. E isso comanda hoje. a nossa taxa de juros, né? Sem o financiamento dúvida. bancário, ele é comandado pela taxa, né? Então, a gente hoje estamos num momento de alta, com queda, Mas nós já tivemos uma queda. É um momento de alta, mas é um momento muito bom para comprar. Exatamente. Porque você compra agora na alta, mas financia na baixa. Exatamente. Então, essa é a dinâmica para um imóvel na planta hoje. Então, se você está pensando em fazer um investimento, vou dar uma dica aí para vocês. Compra um imóvel na planta hoje. O INCC também está baixo, né? Nós vivemos... Antes da pandemia, o INCC estava super baixo, né? Então, a gente tinha uma projeção de uma estabilidade de um INCC de 6% a 7% ao ano. A pandemia, infelizmente, elevou, né, esses números lá para cima, mas a gente já teve queda. Então, o INCC, nesse comportamento dele, a gente imagina que fecha aí no máximo em 7% ao ano. Então, isso também, na correção aí do saldo devedor, é super interessante para os próximos anos, né? E você vai pegar uma taxa de financiamento melhor lá na frente, nesse momento cíclico da taxa realmente que estiver lá embaixo. E a segunda, né? A segunda dica aí, vamos se falar, né? A gente fala muito de investimento no Campolim, né? Vamos falar, a gente tem área lá, então ano que vem a gente pretende fazer realmente um lançamento nessa região. Mas é uma região que ela alcançou, né, ali o potencial dela mesmo. Tipo, não, Maitê, você está dizendo que não vai valorizar? Não, vai valorizar. Mas talvez... No curto prazo, nem tanto. Isso, exatamente. Porque... O Alto da Boa Vista, ele possibilita uma valorização de curto prazo maior. Exatamente. Então... precisa enxergar tudo que tem para acontecer naquela região. Então, assim, as incorporadoras já enxergaram, né? Se a gente pegar a minha calçada ali, a gente lotado. tem um monte de gente ali fazendo empreendimento. Você sabe que, os últimos 3 podcasts, o Pod AE, número, se não me falha a memória, número 13, foi com o Rodrigo Calil, que é seu vizinho lá. Meu vizinho. Agora, o Pod AE, número 15, que antecede o seu, foi com o Alê Celestino, da Yes. Ali hoje, eu acho que
é a região de Sorocaba que mais concentra construtoras hoje. Para quem quer investir, precisa olhar para essa região, é o momento de comprar. E pensando no AIA Boa Vista, a gente tem um produto que nós não vamos conseguir praticar o mesmo preço com o mesmo produto naquela região. Então, sabe aquele empreendimento único que você não vai ver mais? Porque assim, eu comentei contigo antes da gente começar aqui, a gente abriu mão de muita coisa para ter o AIA. Né? Porque era o primeiro, a gente quer entrar realmente com o pé direito aqui na cidade. Você tem no AIA, ó, um produto bem desenhado. Sim. Né, assinado por um arquiteto de renome de Sorocaba. Vocês estão numa região pujante, né, que só está crescendo e valorizando. Exato. Você tem um produto que possibilita 2 plantas, né, com metragem diferente, super bem desenhado, super ajustado. Sim. Você tem a maior varanda, né, da categoria na região. Você tem uma qualidade que é um ponto forte e um preço bem ajustado. Exatamente. Então, precisa aproveitar essa oportunidade, dar um recado aqui para o investidor. Não deixe de visitar aquela região e não deixe de visitar o AIA. Porque realmente é uma oportunidade de negócio para o momento. Sabe quando você visita uma região que você fala, nossa, mas não tinha nada aqui? Isso aconteceu conosco na hora realmente de projetar o AIA Boa Vista. Como eu falei para vocês, a gente tem um empreendimento, não é o primeiro empreendimento das empresas, a gente tem um empreendimento em Sorocaba econômico, não vão comparar com o AIA, porque realmente é um projeto econômico, né? Da RVE junto com a GRM. E quando eu comecei a vir para Sorocaba para estudar o mercado, para entender o que cabia aqui, que a RVE me mandou, a gente ainda falava de um empreendimento Minha Casa Minha Vida para aquela região. Só que a gente mal piscou. A região transformou. E a região transformou. E a gente está ainda nesse início de transformação. E aí tem muita coisa boa para acontecer e precisa pegar esse gancho e essa oportunidade de morar no melhor projeto ali da região. Ó, você corretor de imóveis que está nos assistindo aqui, que vai nos ouvir no Spotify, que vai nos ver na rede social. Você está com seu cliente? Cara, quer bater um papo sobre investimento? Tá com o cliente na mão? Leva ele lá no AIA. Procura a Maitê, procura o Estevam, me dá o nome do Fernando. O Fernando. Cara, eu tô com um cliente, meu cliente tá antenado em investimento. Ele quer fazer um bom negócio num produto de qualidade e que tem margem de valorização, né? Procura lá o AIA. Exatamente. Olha aí, ó, galera, que tá e é legal assistindo a ressaltar gente. também, Ale, que assim, nós sabíamos dos desafios que nós íamos enfrentar, né? A gente sabe muito bem que o sorocabano, ele é tradicional, né? Ele acredita muito nas empresas daqui, que são empresas excelentes. A gente tem empresas fazendo uma história gigantesca aqui. E a gente veio preparado, né? Então, o AIA, ele já é um produto com patrimônio afetado. Ele tem Com obra. Tá com obra, a gente iniciou a obra do produto, antecipou, né? A gente chegou vamos falar de demanda, né? Porque a gente assina um plano empresário, o banco exige algumas coisas, né? Então, a gente tem uma parceria com o Banco do Brasil, assinamos com o Banco do Brasil. Então, a gente chegou aí nessas demandas. Então, a gente iniciou a obra antes do que a gente pretendia, realmente porque o produto é um sucesso. Legal. Então, tem segurança, tem produto, tem condição e tem as 2 empresas aí de nome por trás. Mais uma coisa. O AIA, quando da apresentação do produto, qual participei naquele bate-papo, ali é a primeira etapa de outros projetos, né? Sim, na região. Exatamente. Como Então eu não falei é pra tipo você. assim, a consultora vai fazer o AIA, tchau, querida. Não, nós Foi viemos para embora. ficar. Eu acho que a gente vai falar bastante aqui, porque realmente a gente veio para ficar. Só o AIA, como eu disse, ele é o primeiro de 8 projetos. Então tem muita coisa, a gente tem um master plan ali sendo desenvolvido para aquela região. A gente tem algo até mesmo de... Isso é um projeto muito, pode ser que não aconteça, então, mas eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. E se não acontecer, vocês me perdoem, porque ele realmente é bem embrionário. Mas a gente quer fazer uma galeria ali, trazer alguns players aí de restaurantes ali para aquela região, muito Aquela região, legal. ela tem bastante serviço de E a gente tem terreno para isso. gastronomia, né? E a gente tem terreno para isso. Então, assim, é desenvolvimento, é dentro do nosso terreno, mas é uma coisa ainda que está muito embrionária dentro da empresa, mas é algo que a gente enxerga que tem um potencial para lá. Você sabe que a gente está caminhando para o fim aqui. Um bate-papo super legal com a Maitê. A gente fala, né? Tá tão gostoso, né? Tudo que é bom passa rápido, infelizmente, né? Produto super ajustado, né? Um produto que tem, assim, grandes diferenciais, vários diferenciais, né? Maitê, fala para mim o seguinte, ó.
2024, quais são... Eu sei que o foco total hoje é o AIA. Isso. Mas o que vocês trazem para Sorocaba 2024? Então, a gente tem esse projeto no Campolim, que eu acredito que saia aí até o final do primeiro semestre de 2024, né? E a gente tem um outro ali na região do AIA também para desenvolver. Estamos vendo áreas também, a gente pretende aumentar esse land bank que a gente tem aqui. Então veio para ficar mesmo. Viemos para ficar. Viemos realmente para ficar. Falando agora de Maitê, 2023, iniciando o segundo semestre, qual o seu maior desejo? O que você quer realizar ainda em 2023? Olha, na área profissional, eu quero fazer parte de todo esse crescimento da empresa, né? Eu falo muito isso com os sócios da empresa, o Cláudio, que é meu chefe direto. Eu sonho muito, né? Então, eu quero trazer inovações para a empresa, quero trazer melhoria no nosso trabalho. Eu acho que tudo que facilita o trabalho dos corretores. Eu andei vendo o trabalho que você faz com a sua equipe aqui, que é o EAD que você tem, né? De treinamento, que eu acho isso incrível, essa capacitação, que é algo que eu também faço junto, né? A minha equipe, né? A gente tem uma plataforma de treinamento, ela não é nossa ainda, então Legal. a gente paga por ela. Muito bom. Mas a gente investe nisso porque eu acredito na importância e eu quero muito, muito, muito. Eu acho que é um desejo de qualquer líder, né? Transbordar na vida de outras pessoas, né? Inspirar, porque né? a gente precisa, né? Eu acho que lá atrás, quando você estava começando, entrou no mercado imobiliário, você se inspirou em alguém, né? Exato. E Tive hoje... grandes mulheres, né? Não sei se você percebeu, mas as duas gerentes que Foram realmente mulheres. me impulsionaram foram mulheres. E hoje eu acredito que vai ter muitas corretoras mulheres que vão nos assistir, que vai se inspirar em você. Eu acho fantástico essa transformação. Primeiro porque eu acho que, de fato mesmo, mulher é muito mais guerreira que homem. Né? A gente tem algumas corretoras, algumas gerentes mulheres que, elas têm muito brilho no olho, elas entregam resultado, negócio, são muito guerreiras, tem que conciliar a ser mãe, ser dona de casa, com profissionalismo. Jornadas, né? Extensas, o mercado imobiliário, ele está passando por uma transformação de capacitação, né? De mão de obra gigantesca. Né? As imobiliárias estão se transformando em grandes players. As construtoras, né? Antigamente eu estava até falando no Pod AE número 14 ou 15, não me recordo, com o Alê Celestino. Antigamente, a gente tinha os players grandes da área da construção civil eram as construtoras de São Paulo. Sim. E hoje você vê megas projetos, você vê grandes players nascendo para o mercado imobiliário, né? Tomando projeção, tendo projeção nacional, que estão no interior. Sim. Né? Você vê um projeto grandiosíssimo como o AIA, de uma construtora que acredito que está se desafiando, né? E desafiando também Sorocaba a olhar para o Alto da Boa Vista, que é uma região que está crescendo de forma absurda. Sim. E crescendo de forma absurda, mas sustentável. Né? Porque você tem hoje uma gama de serviços gigantesco, lá como Padaria Real, como Minuto, Pão de Açúcar, postos de gasolina, Câmara Municipal, farmácia, que não deve nada para outra região da cidade. Você tem ali uma gama escolas particulares, então quer dizer, hoje o sorocabano ou o paulistano, as pessoas que estão vindo de fora de Sorocaba para Sorocaba e estão escolhendo o Alto da Boa Vista para se morar, ele tem uma gama gigantesca de serviço. Você pode viver do Alto da Boa Vista. Exatamente. Né? Eu particularmente, gostei muito de vender imóveis no Alto da Boa Vista. Sempre tive excelentes resultados no Jardim Saira, no Jardim Morumbi 2. Para mim, sempre foi muito bom. E agora ver essa transformação e que não para de acontecer, né? Porque cada vez que você vai pro Alto da Boa Vista,
tem uma inovação, tem uma transformação acontecendo. A gente fica surpreso, né? Eu nem imaginei. Esses dias eu cheguei de Rio Preto, eu olhei para o lado e falei, meu Deus, tem uma cafeteria aqui, que gostoso, que legal. Realmente a região se transforma, né? A construção civil, ela tem essa magia, Tem né? essa magia e é uma coisa linda de se ver, de né? transformar lugares. A gente tem uma paixão enorme pelo que a gente faz, pelo que a gente vende, né? A gente não pode esquecer que a gente falou de muita coisa de ganhar dinheiro, de ter um sucesso na profissão, mas a gente não pode esquecer de algo, né, que é essencial da paixão, nossa profissão. Né? A gente realiza sonhos, né, Alexandre? Todos os dias. É clichê, mas é o que a gente faz. Mas olha, né? a gente, eu sempre digo pro meu time que a gente realiza 2 sonhos. O nosso, Sim. né? O nosso sonho e o sonho das pessoas que a gente consegue ajudar através do imóvel. Eu acho que esse é o segredo, né? Enquanto o profissional estiver movido por isso, o resto acontece, né? Porque eu vejo muita gente tão preocupada com... A gente vê muita coisa estranha, né? Acontecendo no nosso mercado também, né? E aí, enquanto as pessoas estão preocupadas com a comissão delas, né? E só preocupadas com isso, as coisas não acontecem, Não vai. né? Comissão é resultado, Exato. né? É consequência, né? Consequência. Vamos falar, consequência do trabalho, né? que você vai fazer. Exatamente. A grande diferença é aquilo que você falou. O mercado imobiliário, ele é transformador. Exatamente. Né? A gente consegue, através do mercado imobiliário, eu acho que o mercado imobiliário é a maneira mais rápida, não vou dizer que é a mais fácil, porque é muito difícil você ter alta performance no mercado imobiliário, mas é a maneira mais rápida de transformar uma vida. Exatamente. A gente vê muita gente, né, como você, como eu, remetendo aqui uma hora atrás aqui, que corria atrás da barraca que saía voando, e vê hoje a Maitê aqui, diretora comercial, eu com a minha empresa. Que é um sucesso, né? Diga-se de passagem, que delícia, né? Que legal. Então, você corretora de imóveis que pretende, que quer escalar a sua profissão, chegar a um cargo de diretoria, olha lá, uma inspiração aqui, a Maitê. Eu vou deixar uma palavra aqui, né? A gente fala muito de resiliência, né? A gente vê currículo, né? O tempo inteiro eu sou resiliente. Mas eu queria falar de um conceito chamado antifrágil, que eu acho que é uma coisa que eu aprendi e eu imagino que isso tenha te impulsionado também. Talvez a gente só não parou para pensar, né? A gente passa por momentos muito difíceis no mercado. O mercado imobiliário, ele não é um mercado fácil, né? Então, se você veio apenas para navegar e falar, eu vou ganhar muito dinheiro nesse mercado, para. Eu sempre falei para os meninos que trabalhavam comigo, eu falo até hoje para minha equipe, o que está ruim pode ficar pior. Tá? Agora, se você veio para aprender, para se dedicar e para sonhar junto com as pessoas que você se relaciona, ou para o cliente que você vende, então você vai passar por todos esses momentos cíclicos do mercado e você vai ficar cada vez melhor. O conceito de antifrágil é isso, né? Você passa por um momento difícil, então o resiliente, ele suporta. E depois, a hora que passa aquele momento, ele continua. O antifrágil, ele fica muito melhor, né? Então, ele tira aquela situação de caos, né? E de transtorno que a gente passa muito. Eu brinco muito com o meu chefe, que eu falo que mar calmo não faz bom marujo, não tem jeito, né? E aí a gente volta melhor, a gente volta com coisas que a gente aprendeu e a gente continua seguindo ali com muita força, com muita garra. E isso é que faz as pessoas de sucesso no nosso mercado. Então, você, menina, você, corretora, quiser tomar um café comigo lá, sejam muito bem-vindas. Eu tive o prazer de conhecer algumas queridas aqui, a Mariana mesmo, uma mulher incrível que trabalha aqui com o Alê, é muito bom, né? Então, assim, vai tomar um café comigo lá no AIA. Eu fico uma semana aqui e uma semana não, tá? Semana que vem é minha semana aqui. A gente se encontra e a gente vai trocar essas figurinhas aí. E eu quero que mais mulheres cheguem aí. Mais mulheres no imobiliário. Aonde eu cheguei, é isso mesmo. Gente, mais uma vez aqui, ó, do lado direito você vai encontrar um QR Code. Ali você tem os produtos da GRM Carvas, mais em especial o AIA Boa Vista. Ou, se você quiser, você pode ir direto no plantão de vendas, na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, ali bem em frente da prefeitura. Você vai encontrar lá o Esteban. É Stefan? Stefan e o Fernando. E o Fernando. Isso. Olha, você que é corretor de imóveis, que ainda não é parceiro, cara, dá um pulinho lá, vai lá conhecer o produto, né? Cara, eu sou corretor de imóveis, eu quero ir direto lá conhecer. A semana que vem a Maitê tá lá também, quero bater um papo com ela. Eu sou corretora de imóveis, eu gostei da história da Maitê, eu me inspirei nela, quer bater um papo direto com ela, vai lá conhecer o produto. Você que não é corretor de imóveis,
Quer conhecer o produto? Procura aí Patrimônio, tá aqui, ó, do lado. Clica lá, vai conhecer o produto, chama a Mariana e vai no Aia Boa Vista. Vai ter? Gente, que delícia. Ale, obrigada. Que gostoso. Obrigado. Foi bom relembrar algumas coisas aqui com vocês. Cara, mercado imobiliário é uma história sem fim, né? A gente começa lá atrás e aquele negócio entra na sua veia, você vai embora, não quer nunca mais sair. Que mais pessoas como nós, né, possam inspirar essas pessoas a entrarem. Gente nova, né? Falar, eu quero ser corretor. É isso aí. Gente, brigadaço. E na semana que vem, mais um Pod AE, o podcast número 1 do mercado imobiliário de Sorocaba e região. Forte abraço a todos e muito obrigado.